Desassossego, de Bernardo Soares, heterônimo de Fernando Pessoa. O coração, se pudesse pensar, pararia. Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. Não sei onde me levará, porque não sei nada. Poderia considerar esta estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar de sociáveis, porque aqui me encontro com outros. Não sou, porém, nem impaciente nem comum. Deixo ao que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama onde esperam sem sono. Deixo ao que fazem os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes chegam cómodas até mim. Sento-me à porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem, e canto lento para mim só, vagos cantos que componho enquanto espero. Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma que me deram para gozá-la, e não interrogo mais nem procuro. Se o que deixar escrito no livro dos viajantes puder, relido um dia por outros, entretê-los também na passagem, será bem. Se não lerem nem se entretiverem, será bem também. Escrevo triste no meu quarto quieto, sozinho como sempre tenho sido, sozinho como sempre serei. E penso se a minha voz, aparentemente tão pouca coisa, não encarna a substância de milhares de vozes, a fome de dizerem-se de milhares de vidas, a paciência de milhões de almas submissas como a minha ao destino cotidiano, ao sonho inútil, à esperança sem vestígios. Nestes momentos meu coração pulsa mais alto por minha consciência dele. Vivo mais porque vivo maior. Prefiro o Vasques homem meu patrão, que é mais tratável nas horas difíceis que todos os patrões abstratos do mundo. Tenho ternura até as lágrimas, pelos meus livros de outros em que escrituro, pelo tinteiro velho de que me sirvo, pelas costas dobradas do Sérgio, que faz guias de remessa um pouco para além de mim. Tenho amor a isto, talvez porque não tenha mais nada que amar. Ou talvez também porque nada vale ao amor de uma alma, e se temos por sentimento que o dar, tanto vale dá-lo ao pequeno aspecto do meu tinteiro como à grande indiferença das estrelas. Vejo o patrão Vasques, vejo os seus gestos devagar enérgico, os seus olhos a pensar para dentro coisas de fora, recebo a perturbação da sua ocasião em que lhe não agrado, e a minha alma alegra-se com o seu sorriso, um sorriso amplo e humano, como o aplauso de uma multidão. Compreendo. O patrão Vasques é a vida monótona e necessária, mandante e desconhecida. Este homem banal representa a banalidade da vida. Ele é tudo para mim por fora, porque a vida é tudo para mim por fora. E se o escritório da Rua dos Douradores representa para mim a vida, este meu segundo andar, onde moro, na mesma Rua dos Douradores, representa para mim a arte. Sim, a arte, que mora na mesma rua que a vida, porém num lugar diferente, a arte que alivia da vida sem aliviar de viver, que é tão monótona como a mesma vida, mas só em lugar diferente. Sim, esta Rua dos Douradores compreende para mim todo o sentido das coisas, a solução de todos os enigmas, salvo o existirem enigmas, que é o que não pode ter solução. Tudo me interessa e nada me prende. Atendo a tudo sonhando sempre. Fixo os mínimos gestos faciais de com quem falo, recolho as entoações milimétricas dos seus dizeres expressos. Mas ao ouvi-lo, não escuto. Estou pensando noutra coisa, e o que menos colhi da conversa foi a noção do que nela se disse, da minha parte ou da parte de com quem falei. Assim, muitas vezes, repito a alguém o que já lhe repeti, pergunto-lhe de novo aquilo a que ele já me respondeu, mas posso descrever, em 4 palavras fotográficas, o semblante muscular com que ele disse o que me não lembra, ou a inclinação de ouvir com os olhos com que recebeu a narrativa que me não recordava ter-lhe feito. Sou 2, e ambos têm a distância, irmãos siameses que não estão pegados. Se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto. De resto, com que posso contar comigo? Uma acuidade horrível das sensações e a compreensão profunda de estar sentindo. Uma inteligência aguda para me destruir, e um poder de sonho sôfrego de me entreter. Uma vontade morta e uma reflexão que a embala como a um filho vivo. Tenho fome da extensão do tempo, e quero ser eu sem condições. Uns governam o mundo, outros são o mundo. Há em olhos humanos, ainda que litográficos, uma coisa terrível, o aviso inevitável da consciência, o grito clandestino de haver alma.
Sinto um frio de doença súbita na alma, tinha me levantado cedo e tardava em preparar-me para existir. Era a ocasião de estar alegre. Mas pesava-me qualquer coisa, uma ânsia desconhecida, um desejo sem definição, nem até reles. Tardava-me talvez a sensação de estar vivo. E quanto me debrucei da janela altíssima, sobre a rua para onde olhei sem vê-la, senti-me de repente um daqueles trapos úmidos de limpar coisas sujas, que se levam para a janela para secar, mas se esquecem enrodilhados no parapeito que mancham lentamente. São as pessoas que habitualmente me cercam, são as almas que, desconhecendo-me, todos os dias me conhecem com o convívio e a fala, que me põem na garganta do espírito o nó salivar do desgosto físico. É a sordidez monótona da sua vida paralela à exterioridade da minha, é a sua consciência íntima de serem meus semelhantes que me veste o traje de forçado, me dá a cela de penitenciário, me faz apócrifo e mendigo. Pesa-me, realmente me pesa, como uma condenação a conhecer, esta noção repentina da minha individualidade verdadeira, dessa que andou sempre viajando sonolentamente entre o que sente e o que vê. E por fim, tenho sono, porque não sei porquê, acho que o sentido é dormir. A humanidade tem medo da morte, mas incertamente. E não sei o que sinto, não sei o que quero sentir, não sei o que penso nem o que sou. Verifico que tantas vezes alegre, tantas vezes contente e estou sempre triste. Não vejo sem pensar. Não há sossego, e ai de mim, nem sequer há desejo de o ter. Assim como lavamos o corpo, deveríamos lavar o destino, mudar de vida como mudamos de roupa, não para salvar a vida como comemos e dormimos, mas por aquele respeito alheio por nós mesmos, a que propriamente chamamos asseio. Há muitos em quem o desasseio não é uma disposição da vontade, mas um encolher de ombros da inteligência. E há muitos em quem o apagado e o mesmo da vida não é uma forma de a quererem, ou uma natural conformação com o não tê-la querido, mas um apagamento da inteligência de si mesmos, uma ironia automática do conhecimento. Há porcos que repugnam a sua própria porcaria, mas se não afastam dela, por aquele mesmo extremo de um sentimento, pelo qual o apavorado se não afasta do perigo. Há porcos de destino, como eu, que se não afastam da banalidade cotidiana por essa mesma atração da própria impotência. São aves fascinadas pela ausência de serpente, moscas que pairam nos troncos sem invernada, até chegarem ao alcance viscoso da língua do camaleão. Assim passeio lentamente a minha inconsciência consciente, no meu tronco de árvore do usual. Assim passei o meu destino que anda, pois eu não ando, o meu tempo que segue, pois eu não sigo. Releio passivamente, recebendo o que sinto como uma inspiração e um livramento, aquelas frases simples de Caeiro, na referência natural do que resulta do pequeno tamanho de sua aldeia. Dali, diz ele, porque é pequena, pode ver-se mais do mundo do que da cidade, e por isso a aldeia é maior que a cidade. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Frases como estas, que parecem crescer sem vontade que as houvesse dito, limpam-me de toda a metafísica que espontaneamente acrescento à vida. Depois de as ler, chego à minha janela sobre a rua estreita, olho o grande céu e os muitos astros, e sou livre com o esplendor alado cuja vibração me estremece no corpo todo. Sou do tamanho do que vejo. Cada vez que penso esta frase com toda a atenção dos meus nervos, ela me parece mais destinada a reconstruir consteladamente o universo. Sou do tamanho do que vejo. Que grande posse mental vai desde o poço das emoções profundas até as altas estrelas que se refletem nele e assim, em certo modo, ali estão. E já agora, consciente de saber ver, olho a vasta metafísica objetiva dos céus todos com uma segurança que me dá vontade de morrer cantando. Sou do tamanho do que vejo. E o vago luar, inteiramente meu, começa a estragar de vago o azul meio negro do horizonte. Tenho vontade de erguer os braços e gritar coisas de uma selvageria ignorada, de dizer palavras aos mistérios altos, de afirmar uma nova personalidade larga aos grandes espaços da matéria vazia. Mas recolho-me e abrando-me. Sou do tamanho do que vejo. E a frase fica sendo minha alma inteira, encosto a ela todas as emoções que sinto, e sobre mim, por dentro, como sobre a cidade por fora, cai a paz indecifrável do luar duro que começa largo com o anoitecer. A solidão desola-me, a companhia oprime-me. A presença de outra pessoa descaminha-me os pensamentos. Sonho a sua presença com uma distração especial, que toda a minha atenção analítica não consegue definir. O isolamento talhou-me a sua imagem e semelhança.
A presença de outra pessoa, de uma só pessoa que seja, atrasa-me imediatamente o pensamento, e, ao passo que no homem normal o contato com outrem é um estímulo para a expressão e para o dito, em mim esse contato é um contra-estímulo. Os meus hábitos são da solidão, que não dos homens. Não sei se foi Rousseau ou Senanquer o que disse isto, mas foi qualquer espírito da minha espécie, não poderia talvez dizer da minha raça. O vento levantou-se. Primeiro era como a voz de um vácuo, um soprar no espaço para dentro de um buraco, uma falta no silêncio do ar. Depois ergueu-se um soluço do fundo do mundo, o sentir-se que tremiam vidraças e que era realmente vento. Depois soou mais alto, urro surdo, um chocar sincerante, o aumentar noturno, um render de coisas, um cair de bocados, um átomo de fim do mundo. Os deuses, se são justos em sua injustiça, nos conservem os sonhos ainda quando sejam impossíveis, e nos deem bons sonhos, ainda que sejam baixos. Cada um tem a sua vaidade, e a vaidade de cada um é o seu esquecimento de que há outros com alma igual. A minha vaidade são algumas páginas, uns trechos, certas dúvidas. Releio? Menti. Não ouso reler. Não posso reler. De que me serve reler? O que está ali é outro. Já não compreendo nada. Ah, mas como eu desejaria lançar ao menos numa alma alguma coisa de veneno, de desassossego e de inquietação. Isso convolar-me-ia um pouco da nulidade de ação em que vivo. Perverter seria o fim da minha vida. Mas vibra alguma alma com as minhas palavras? Ouve-as alguém que não só eu? Dói-me qualquer sentimento que desconheço. Falta-me qualquer argumento, não sei sobre o que não tenho vontade nos nervos. Estou triste abaixo da consciência. E escrevo estas linhas realmente mal notadas, não para dizer isto, nem para dizer qualquer coisa, mas para dar um trabalho à minha desatenção. Vou enchendo lentamente a traços moles de lápis rombo, que não tenho sentimentalidade para parar, o papel branco de embrulho de sanduíches que me forneceram no café, porque eu não precisava de melhor e qualquer servia, desde que fosse branco. E dou-me por satisfeito. A consciência da inconsciência da vida é o mais antigo imposto à inteligência. Aquilo que creio produz em mim o sentimento profundo em que vivo, de incongruência com os outros, é que a maioria pensa com a sensibilidade, e eu sinto com o pensamento. Para o homem vulgar, sentir é viver e pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver e sentir não é mais que o alimento de pensar. Correr riscos reais além de me apavorar, não é por medo que eu sinta excessivamente, perturba-me a perfeita atenção às minhas sensações, o que me incomoda e despersonaliza. Nunca vou para onde arrisco. Tenho medo a tédio dos perigos. Leve como uma coisa que começasse, a maresia da brisa pairou sobre o tejo e espalhou-se sujamente pelos princípios da baixa. Nauseava frescamente num torpor frio de mar morto. Senti a vida no estômago, e o olfato tornou-se-me uma coisa por detrás dos olhos. Altas pousavam em nada nuvens ralas rolos, num cinzento a desmoronar-se para branco falso. A atmosfera era de uma ameaça de céu cobarde, como a de uma trovoada inaudível feita de ar somente. Havia estagnação no próprio voo das gaivotas. Pareciam coisas mais leves que o ar, deixadas nele por alguém. Nada abafava. A tarde caía num desassossego nosso. O ar refrescava intermitentemente. Pobres das esperanças que tenho tido, saídas da vida que tenho tido de ter. São como esta hora e este ar, névoa sem névoa, alinhava os rótulos de tormenta falsa. Tenho vontade de gritar para acabar com a paisagem e a meditação. Mas a maresia no meu propósito, e a baixa-mar em mim deixou descoberto o negrume lodoso que está ali fora e não vejo senão pelo cheiro. Tanta inconsequência em querer bastar-me. Tanta consciência sarcástica das sensações supostas. Tanto enredo da alma com as sensações, dos pensamentos com o ar e o rio, para dizer que me dói a vida no olfato e na consciência, para não saber dizer, como na frase simples e ampla do livro de Jó, minha alma está cansada de minha vida. Intervalo doloroso. Tudo me cansa, mesmo que não me cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dor. Quem me dera ser uma criança pondo barcos de papel num tanque de quinta, com um dossel rústico de entrelaçamentos de parreira pondo xadrezes de luz e sombra verde nos reflexos sombrios da pouca água. Entre mim e a vida há um vidro tênue. Por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não posso lhe tocar. Raciocinar a minha tristeza? Para que, se o raciocínio é um esforço? E quem é triste não pode esforçar-se. Nem mesmo abdico daqueles gestos banais da vida de que eu tanto quereria abdicar. Abdicar é um esforço, e eu não possuo de alma com que esforçar-me.
Quantas vezes me punjo não ser o manobrante daquele carro, o cocheiro daquele trem, qualquer banal outro suposto cuja vida, por não ser minha, deliciosamente se me penetra de eu querê-la e se me penetra até de alheia. Eu não teria horror à vida como a uma coisa. A noção da vida como um todo não me esmagaria os ombros do pensamento. Os meus sonhos são um refúgio estúpido, como um guarda-chuva contra um raio. Sou tão inerte, tão pobrezinho, tão falho de gestos e atos. Por mais que por mim me embrenhe, todos os atalhos do meu sonho vão dar a clareiras de angústia. Mesmo eu, o que sonha tanto, tenho intervalos em que o sonho me foge. Então as coisas aparecem-me nítidas. Esvai-se a névoa de quem me cerco. E todas as arestas visíveis ferem a carne da minha alma. Todas as durezas olhadas me magoam ao conhecê-las durezas. Todos os pesos visíveis de objetos me pesam por a alma dentro. A minha vida é como se me batessem com ela. Meditei hoje, no intervalo de sentir, na forma de prosa de que uso. Em verdade, como escrevo? Tive, como muitos têm tido, a vontade pervertida de querer ter um sistema e uma norma. É certo que escrevi antes da norma e do sistema. Nisso, porém, não sou diferente dos outros. Analisando-me à tarde, descubro que o meu sistema de estilo assenta em 2 princípios, e imediatamente e à boa maneira dos bons clássicos. Erijo esses 2 princípios em fundamentos gerais de todo estilo. Dizer o que se sente exatamente como se sente, claramente se é claro, obscuramente se é obscuro, confusamente se é confuso, compreender que a gramática é um instrumento e não uma lei. Fazer qualquer coisa completa, inteira, seja boa ou seja má. E se nunca é inteiramente boa, muitas vezes não é inteiramente má sim, fazer uma coisa completa causa-me, talvez, mais inveja do que outro qualquer sentimento. É como um filho, é imperfeita como todo ente humano, mas é nossa como os filhos são. E eu, cujo espírito de crítica própria me não permite senão que veja os defeitos, as falhas, eu, que não ouso escrever mais que trechos, bocados, excertos do inexistente. Eu mesmo, no pouco que escrevo, sou imperfeito também. Mais valeram, pois, ou a obra completa, ainda que má, que em todo caso é obra, ou a ausência de palavras, o silêncio inteiro da alma que se reconhece incapaz de agir. Sumir-me-ei entre a névoa como um estrangeiro a tudo, ilha humana desprendida do sonho do mar e navio com ser supérfluo à tona de tudo. Na falta de saber, escrevo, e uso os grandes termos da verdade alheios conforme as exigências da emoção. Se a emoção é clara e fatal, falo naturalmente dos deuses e assim a enquadro numa consciência do mundo múltiplo. Se a emoção é profunda, falo naturalmente de Deus, e assim a engasto numa consciência una. Se a emoção é um pensamento, falo naturalmente do destino, e assim a encosto à parede. Quando ponho de parte os meus artifícios e arrumo a um canto, com um cuidado cheio de carinho, com vontade de lhes dar beijos, os meus brinquedos, as palavras, as imagens, as frases, fico tão pequeno e inofensivo, tão só num quarto tão grande e tão triste, tão profundamente triste. Afinal eu quem sou quando não brinco? Um pobre órfão abandonado nas ruas das sensações, tiritando de frio às esquinas da realidade, tendo que dormir nos degraus da tristeza e comer o pão dado da fantasia. De meu pai sei o nome, disseram-me que se chamava Deus, mas o nome não me dá ideia de nada. Às vezes na noite, quando me sinto só, chamo por ele e choro, e faço-me uma ideia dele a que possa amar. Mas depois penso que o não conheço, que talvez ele não seja assim, que talvez seja nunca esse o pai da minha alma. Quando acabará isso tudo, estas ruas onde arrasto a minha miséria, e estes degraus onde encolho o meu frio e sinto as mãos da noite por entre os meus farrapos? Se um dia Deus me viesse buscar e me levasse para sua casa e me desse calor e afeição. Às vezes penso isto e choro com alegria a pensar que o posso pensar. Mas o vento arrasta-se pela rua fora e as folhas caem no passeio. Ergo os olhos e vejo as estrelas que não têm sentido nenhum, e de tudo isto fico apenas eu, uma pobre criança abandonada que nenhum amor quis para seu filho adoptivo, nem nenhuma amizade para seu companheiro de brinquedos. Tenho frio demais. Estou tão cansado no meu abandono. Vai buscar, ó vento, a minha mãe. Leva-me na noite para casa que não conheci. Torna a dar-me, ó silêncio imenso, a minha ama e o meu berço e a minha canção com que eu dormia. O sonhador não é superior ao homem cativo porque o sonho seja superior à realidade. A superioridade do sonhador consiste em que sonhar é muito mais prático que viver, e em que o sonhador extrai da vida um prazer muito mais vasto e muito mais variado do que o homem de ação.
Em melhores e muito mais diretas palavras, o sonhador é que é o homem de ação, sendo a vida essencialmente um estado mental, e tudo quanto fazemos ou pensamos, válido para nós na proporção em que o pensamos válido, depende de nós a valorização. O sonhador é um emissor de notas, e as notas que emite correm na cidade do seu espírito do mesmo modo que as da realidade. Não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram. Em mim foi sempre menor a intensidade das sensações que a intensidade da consciência delas. Sofri sempre mais com a consciência de estar sofrendo que com o sofrimento de que tinha consciência. A vida das minhas emoções mudou-se de origem para as salas do pensamento, e ali vivi sempre mais amplamente o conhecimento emotivo da vida. E como o pensamento, quando alberga a emoção, se torna mais exigente que ela, o regime de consciência, em que passei a viver o que sentia, tornava-se mais cotidiana, mais epidérmica, tornava-se mais titilante a maneira como sentia. Somos quem não somos e a vida é pronta e triste. Quantos somos? Quantos nos enganamos? Que mares soam em nós, na noite de sermos, pelas praias que nos sentimos nos alagamentos da emoção. Aquilo que se perdeu, aquilo que se deveria ter querido, aquilo que se obteve e satisfez por erro, o que amamos e perdemos e depois de perder vimos, amando por tê-lo perdido, que o não havíamos amado, o que julgávamos que pensávamos quando sentíamos, o que era uma memória e criamos que era uma emoção, e o mar todo, vindo lá rumoroso e fresco. Do grande fundo de toda a noite, a estuar fino na praia, no decurso noturno do meu passeio à beira-mar. Quem sabe sequer o que pensa, ou que deseja? Quem sabe o que é para si mesmo? Tão supérfluo tudo, nós e o mundo e o mistério de ambos. O pensamento coletivo é estúpido porque é coletivo. Nada passa as barreiras do coletivo sem deixar nelas, como real de água, a maior parte da inteligência que traga consigo. Na mocidade somos dois, há em nós a coexistência da nossa inteligência própria, que pode ser grande, e a da estupidez da nossa inexperiência, que forma uma segunda inteligência inferior. Só quando chegamos a outra idade se dá em nós a unificação. Daí a ação sempre frustre da juventude, devida não à sua inexperiência, mas à sua não unidade. Sou daquelas almas que as mulheres dizem que amam, e nunca reconhecem quando encontram, daquelas que se elas as reconhecessem, mesmo assim não as reconheceriam. Sofro a delicadeza dos meus sentimentos com uma atenção desdenhosa. Tenho todas as qualidades pelas quais são admirados os poetas românticos, mesmo aquela falta dessas qualidades, pela qual se é realmente poeta romântico. Encontro-me descrito, em parte, em vários romances como protagonista de vários enredos, mas o essencial da minha vida, como da minha alma, é não ser nunca protagonista. O cais, a tarde e a maresia entram todos, e entram juntos, na composição da minha angústia. As flautas dos pastores impossíveis não são mais suaves que o não haver aqui flautas e isso lembrar-me. Cada qual tem o seu álcool. Tenho álcool bastante em existir, bêbado de me sentir, vagueio e ando certo. Se são horas, recolho ao escritório como qualquer outro. Se não são horas, vou até o rio fitar o rio, como qualquer outro. Sou igual, e por detrás de isso, céu meu, constelo-me às escondidas e tenho o meu infinito. Nunca amamos alguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É um conceito nosso, em suma, é a nós mesmos que amamos. Isto é verdade em toda a escala do amor. No amor sexual buscamos um prazer nosso por intermédio de um corpo estranho. No amor diferente do sexual, buscamos um prazer nosso dado por intermédio de uma ideia nossa. O onanista é objeto, mas, em exata verdade, o onanista é a perfeita expressão lógica do amoroso. É o único que não disfarça nem se engana. As relações entre uma alma e outra, através de coisas tão incertas e divergentes como as palavras comuns e os gestos que se empreendem, são matéria de estranha complexidade. No próprio ato em que nos conhecemos, nos desconhecemos. Dizem os dois amo-te, ou pensam-no e sentem-no por troca, e cada um quer dizer uma ideia diferente, uma vida diferente, até porventura, uma cor ou um aroma diferente na soma abstrata de impressões que constitui a atividade da alma. É de compreender que sobretudo nos cansamos. Viver é não pensar. Para o esteta, as tragédias são coisas interessantes de observar, mas incomodas de sofrer. O próprio cultivo da imaginação é prejudicado pelo da vida. Reina quem não está entre os vulgares.
Afinal, isto bem me contentaria se eu conseguisse persuadir-me que esta teoria não é o que é, um complexo barulho que faço aos ouvidos da minha inteligência, quase para ela não perceber que no fundo não há senão a minha timidez, a minha incompetência para a vida. Estética do artifício. A vida prejudica a expressão da vida. Se eu tivesse um grande amor nunca o poderia contar. Eu próprio não sei se este eu, que vos exponho, por estas coleantes páginas fora, realmente existe ou é apenas um conceito estético e falso que fiz de mim próprio. Sim, é assim. Vivo-me esteticamente em outro. Esculpi a minha vida como uma estátua de matéria alheia ao meu ser. Às vezes não me reconheço, tão exterior me pus a mim, e tão de modo puramente artístico empreguei a minha consciência de mim próprio. Quem sou por detrás desta irrealidade? Não sei. Devo ser alguém. E se não busco viver, agir, sentir, crede-me bem, para não perturbar as linhas feitas da minha personalidade suposta. Quero ser tal qual quis ser e não sou. Se eu cedesse destruir-me-ia. Quero ser uma obra de arte, da alma pelo menos, já que do corpo não posso ser. Por isso me esculpi em calma e alinhamento e me pus em estufa, longe dos ares frescos e das luzes francas, onde a minha artificialidade, flor absurda, floresce em afastada beleza. Assim organizar a nossa vida que ela seja para os outros um mistério, que quem melhor nos conheça, apenas nos desconheça de mais perto que os outros. Eu assim talhei a minha vida, quase que sem pensar nisso, mas tanta arte instintiva pus em fazê-lo que para mim próprio me tornei uma não de todo clara e nítida individualidade minha. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A maioria da gente enferma de não saber dizer o que vê e o que pensa. Dizem que não há nada mais difícil do que definir em palavras uma espiral. É preciso, dizem, fazer no ar, com a mão sem literatura, o gesto, ascendemente enrolado em ordem, com que aquela figura abstrata das molas ou de certas escadas se manifesta aos olhos. Mas, desde que nos lembremos que dizer é renovar, definiremos sem dificuldade uma espiral. É um círculo que sobe sem nunca conseguir acabar-se. A maioria da gente, sei bem, não ousaria definir assim, porque supõe que definir é dizer o que os outros querem que se diga, que não o que é preciso dizer para definir. Direi melhor, uma espiral é um círculo virtual que se desdobra a subir sem nunca se realizar. Mas não, a definição ainda é abstrata. Buscarei o concreto, e tudo será visto. Uma espiral é uma cobra sem cobra enroscada verticalmente em coisa nenhuma. Toda a literatura consiste no esforço para tornar a vida real. Como todos sabem, ainda quando agem sem saber, a vida é absolutamente irreal na sua realidade direta. Os campos, as cidades, as ideias. São coisas absolutamente fictícias, filhas da nossa complexa sensação de nós mesmos. São intransmissíveis todas as impressões salvo se as tornarmos literárias. As crianças são muito literárias porque dizem como sentem e não como deve sentir quem sente segundo outra pessoa. Uma criança que uma vez ouvi disse, querendo dizer que estava à beira de chorar, não, tenho vontade de chorar que é como diria um adulto, isto é, um estúpido. Se não isto, tenho vontade de lágrimas. E esta frase, absolutamente literária, a ponto de que seria afetada num poeta célebre, se ele a pudesse dizer, refere absolutamente à presença quente das lágrimas a romper das pálpebras conscientes da amargura líquida. Tenho vontade de lágrimas. Aquela criança pequena definiu bem a sua espiral. Sinto perante o rebaixamento dos outros não uma dor, mas um desconforto estético e uma irritação sinuosa. Não é por bondade que isto acontece, mas sim porque quem se torna ridículo não é só para mim que se torna ridículo, mas para os outros também. E irrita-me que alguém esteja sendo ridículo para os outros, dói-me que qualquer animal da espécie humana ria à custa de outro, quando não tem direito de o fazer. De os outros se rirem à minha custa não me importo, porque de mim para fora há um desprezo profícuo e blindado. Mais terrível de que qualquer muro, pus grades altíssimas a demarcas o jardim do meu ser, de modo que vendo perfeitamente os outros, perfeitissimamente eu os excluo e mantenho outros. Escolher modos de não agir foi sempre a atenção e o escrúpulo da minha vida. Não me submeto ao Estado nem aos homens, resisto inertemente. O Estado só me pode querer para uma ação qualquer, não agindo eu, ele nada de mim consegue. Hoje já não se mata, e ele apenas me pode incomodar. Se isso acontecer, terei que blindar mais o meu espírito e viver mais longe adentro dos meus sonhos. Mas isso não aconteceu nunca. Nunca me apoquentou o Estado. Creio que a sorte soube providenciar.
Tenho da vida uma náusea vaga e o movimento acentua-me. A vida, para mim, é uma sonolência que não chega ao cérebro. Esse conservo eu livre para que nele possa ser triste. Que me pode dar a China que a minha alma me não tenha já dado? E se a minha alma mo não pode dar, como mo dará a China, se é com a minha alma que verei a China, se a vir? Poderei ir buscar riqueza ao Oriente, mas não riqueza de alma, porque a riqueza de minha alma sou eu, e eu estou onde estou, sem Oriente ou com ele. Somos todos míopes, exceto para dentro. Só o sonho vê com o olhar. Transeuntes eternos por nós mesmos, não há paisagem senão o que somos. Nada possuímos, porque nem a nós possuímos. Nada temos porque nada somos. Que mãos estenderei para que o universo? O universo não é meu, sou eu. A ânsia de compreender que para tantas almas nobres substitui a de agir, pertence à esfera da sensibilidade. Substitui a inteligência à energia, quebrar o elo entre a vontade e a emoção, despindo de interesse todos os gestos da vida material, eis o que conseguido. Vale mais que a vida tão difícil de possuir completa, e tão triste de possuir parcial. Diziam os argonautas que navegar é preciso, mas que viver não é preciso. Argonautas nós, da sensibilidade doentia, digamos que sentir é preciso, mas que não é preciso viver. Arcaram os vossos argonautas com monstros e medos. Também, na viagem do meu pensamento, tive monstros e medos com que arcar. No caminho para o abismo abstrato, que está no fundo das coisas, há horrores que passar, que os homens do mundo não imaginam e medos que ter que a experiência humana não conhece. É mais humano talvez o cabo para o lugar indefinido do mar comum do que a senda abstrata para o vácuo do mundo. Não me indigno, porque a indignação é para os fortes. Não me resigno, porque a resignação é para os nobres. Não me calo, porque o silêncio é para os grandes. E eu não sou forte, nem nobre, nem grande. Sofro e sonho. Queixo-me porque sou fraco e porque sou artista, entretenho-me a tecer musicais as minhas queixas e a arranjar meus sonhos conforme me parece melhor a minha ideia de os achar belos. Só lamento não ser criança, para que pudesse crer nos meus sonhos. Eu não sou pessimista, sou triste. Onia fui nial expedite fui tudo, nada vale a pena. Para mim, se considero, pestes, tormentas, guerras, são produtos da mesma força cega, operando uma vez através de micróbios inconscientes, outra vez através de raios e águas inconscientes, outra vez através de homens inconscientes. Há uma erudição do conhecimento, que é propriamente o que se chama erudição, e há uma erudição do entendimento, que é o que se chama cultura. Mas há também uma erudição da sensibilidade. Condillac começa o seu livro célebre: por mais alto que subamos e mais baixo que desçamos, nunca saímos das nossas sensações, nunca desembarcamos de nós, nunca chegamos a outrem, senão outrando-nos pela imaginação sensível de nós mesmos. As verdadeiras paisagens são as que nós mesmos criamos, porque assim, sendo deuses delas, as vemos como elas verdadeiramente são, que é como foram criadas. Não é nenhuma das 7 partidas do mundo aquela que me interessa e posso verdadeiramente ver, a 8ª é a que percorro e é a minha. Há muito tempo que não escrevo. Tem passado meses sem que viva, e vou durando, entre o escritório e a fisiologia, numa estagnação íntima de pensar e de sentir. Isto, infelizmente, não repousa, no apodrecimento a fermentação. É domingo e não tenho o que fazer. Nem sonhar me apetece, de tão bem que está o dia. Gozo-o com uma sinceridade de sentidos a que a inteligência se abandona. Passeio como um caixeiro liberto. Sinto-me velho, só para ter o prazer de me sentir rejuvenescer. O homem perfeito do pagão era a perfeição do homem que há. O homem perfeito do cristão a perfeição do homem que não há. O homem perfeito do budista a perfeição de não haver homem. Tudo quanto o homem expõe ou exprime é uma nota à margem de um texto apagado de todo. Mais ou menos, pelo sentido da nota, tiramos o sentido de que havia de ser o do texto. Mas fica sempre uma dúvida, e os sentidos possíveis são muitos. Não é fácil distinguir o homem dos animais, não há critério seguro para distinguir o homem dos animais. As vidas humanas decorrem da mesma íntima inconsciência que as vidas dos animais. As mesmas leis profundas que regem de fora os instintos dos animais regem, também de fora, a inteligência do homem, que parece não ser mais que um instinto em formação, tão inconsciente como todo instinto, menos perfeito porque ainda não formado. Tudo vem da sem-razão, disse na antologia grega. A ironia é o primeiro indício de que a consciência se tornou consciente. E a ironia atravessa 2 estádios. O estádio marcado por Sócrates, quando disse:
sei só que nada sei, e o estádio marcado por Sanches, quando disse nem sei se nada sei. O primeiro passo chega àquele ponto em que duvidamos de nós dogmaticamente, e todo homem superior o dá e atinge. O segundo passo chega àquele ponto em que duvidamos de nós e da nossa dúvida, e poucos homens o têm atingido na curta extensão já tão longa do tempo que humanidade. Temos visto o sol e a noite sobre a vária superfície da terra. Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar. Deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. O que consigo é um produto em mim, não de uma aplicação de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não tenho força para pensar. Acabo porque não tenho alma para suspender. Este livro é a minha cobardia. Escrevo demorando-me nas palavras como por montras onde não vejo, e são meios sentidos, quase expressões o que me fica, como cores de estofos que não vi o que são. Harmonias exibidas compostas de não sei que objetos. Escrevo embalando-me, como uma mãe louca a um filho morto.